grande maioria de nós evangélicos nunca vai obter um mestrado, um doutorado em teologia e nem aprender as línguas originais usadas nos escritos bíblicos. Mas todo cristão autêntico pode e precisa ter um conhecimento básico dos fundamentos da fé cristã. Caso contrário, é praticamente certo que seremos profundamente influenciados por filosofias e ideologias que corrompem e diluem a autenticidade da mensagem do Evangelho bíblico. Na reunião passada, nós consideramos o fundamento do Evangelho bíblico, o Evangelho anunciado por Jesus como sendo uma revelação histórica, diretamente relacionada à história da humanidade. Isto é, o Evangelho não é uma lenda, não é uma história de ficção, e muito menos narrativas mitológicas, mas sim o Evangelho que anuncia a boa notícia da manifestação, da revelação do amor de Deus em forma humana. E o assunto que vamos considerar hoje aborda um outro fundamento que todo cristão autêntico precisa conhecer e compreender. É o que pode ser chamado de conexão imprescindível, vital com o Senhor Jesus, que ele próprio ensinou aos seus seguidores algumas horas antes de ser preso e eventualmente crucificado. Jesus e seus discípulos, eles tinham acabado de tomar a última refeição juntos. E de acordo com o relato do apóstolo João, no último verso do capítulo 14, Jesus disse aos seus discípulos: "Levantem-se e vamos-nos daqui." E há uma boa possibilidade de que tenha sido naquele momento, naquela hora, que eles se dirigiram andando, a pé, para o Monte das Oliveiras, que ficava logo ali ao lado, onde fica o Jardim do Getsemane, ao lado de onde eles estavam. E provavelmente foi quando estavam passando, quem sabe, por um pequeno vinhedo, que Jesus aproveitou o cenário e passou a lhes falar sobre a conexão vital, imprescindível, que deveria existir entre ele e seus seguidores. Da mesma forma como os ramos precisam estar conectados na videira para que possam dar fruto. João capítulo 15 inicia assim: "Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele remove. Todo ramo que dá fruto, ele poda, limpa, purifica, para que produza mais fruto. Eu sou a videira verdadeira." Jesus inicia focalizando a atenção dos seus discípulos para a figura de um tipo de planta que possui ramos, né? Mas é bem provável que quando Jesus mencionou a palavra videira, seus discípulos não tiveram dificuldade para entender de imediato a ideia a que Jesus estava se referindo. Porque nos escritos do Velho Testamento, ao falar por meio dos seus profetas, Deus frequentemente se referiu ao povo de Israel como sendo a sua videira, a videira de Deus. Era um conceito com o qual os judeus estavam familiarizados. Observe, por exemplo, no registro do profeta Isaías, no capítulo 5, onde está escrito: "A vinha do Senhor dos exércitos, a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava a retidão, mas ouviu gritos de aflição." Portanto, esse era o pano de fundo em que Jesus reivindicou ser a verdadeira videira. Com isso, Jesus estava dizendo que ele era a expressão autêntica do povo de Deus. Era como se Jesus estivesse dizendo: "Eu sou o padrão de referência do que significa ser povo de Deus." E o apóstolo João destacou esta singularidade extraordinária do Senhor Jesus no seu evangelho, no seu livro, fazendo questão de registrar quem era de fato o Senhor Jesus. No capítulo anterior, 14, nós temos uma das declarações mais extraordinárias e exclusivas de Jesus em resposta a uma pergunta do discípulo Tomé. Jesus disse: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." E aqui no Evangelho de João, as 7 declarações reivindicadas exclusivamente por Jesus foram: "Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta de acesso a Deus, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida,
E em sétimo lugar, eu sou a videira verdadeira, é onde estamos aqui. O que essas declarações extraordinárias revelam a todos que se consideram discípulos, a nós hoje, seguidores de Jesus, é que o Senhor Jesus é a culminância do plano que Deus iniciou com Abraão, de formar um povo de sua propriedade exclusiva. Jesus é o auge, é o ponto mais elevado da revelação de Deus para a humanidade. Jesus é a maior e final expressão daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, enquanto estivermos vivendo neste mundo. Isso é o que Jesus estava comunicando aos seus discípulos ao dizer que ele era de fato a videira verdadeira, autêntica, depois daquela última refeição, né? Durante aqueles últimos momentos de comunhão e despedida que antecederam a sua prisão e crucificação. O fato de Jesus ter escolhido aquele último encontro para ressaltar que ele era a videira verdadeira é uma evidência clara de que era um tema, um assunto de máxima relevância que ele queria comunicar aos seus discípulos e, consequentemente, comunicar a nós hoje. E em seguida, então, Jesus disse: vocês já foram limpos, já foram podados pela palavra que eu lhes dei. Relembrando com isso que eles já estavam conectados à videira verdadeira. E também dando a entender o papel crucial da palavra de Deus para nos tornar parte, nos enxertar, nos conectar com a videira, nos sustentar e nos manter conectados com a vida de Deus, para que assim venhamos a dar muito fruto. Mas antes de prosseguirmos, eu quero salientar dois fatos importantíssimos que podem passar despercebidos. Primeiramente, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele estava estabelecendo a linha divisória entre aqueles que realmente são membros da família de Deus e aqueles que apenas acreditam que são, apenas fazem de conta que são, dizendo que são, mas não são. Jesus estava ressaltando a linha divisória entre aqueles que estão realmente ligados a Ele, em comunhão com Ele, sendo nutridos com a vida de Deus, e aqueles que estão ligados a outras videiras, videiras que não são verdadeiras, que não possuem a vida de Deus. E Jesus alertou sobre isso em outra ocasião, falando a respeito do grande dia, no final dos tempos, em que todos os seres humanos estarão diante dele. E muitos que achavam que conheciam a Jesus, que apesar de terem feito milagres e curas em nome de Jesus, eles irão ouvir dos lábios de Jesus: eu não conheço vocês. Vocês nunca estiveram realmente conectados a mim. Portanto, este trecho das Escrituras que estamos considerando hoje tem o propósito de nos ajudar a verificar se estamos realmente conectados a Jesus de um modo autêntico. Por isso é que a evidência de que um ramo está realmente conectado à videira é que ele produz fruto. Ou seja, a ausência de fruto é prova de ausência de conexão. É prova de que o ramo não está recebendo os nutrientes produzidos pela videira, pela raiz da videira, né? Um segundo fato importantíssimo que pode passar despercebido da nossa atenção é o fato de que, em tempos, o agricultor, Deus, ele poda, limpa, purifica o ramo que produz fruto para que venha produzir mais fruto. Isso significa que, algumas vezes, Deus pode nos disciplinar, removendo certas coisas da nossa vida que, aos olhos dele, servem como obstáculos, impedimentos para a produção de frutos decorrentes da nossa comunhão com ele. Não sei, pode ser a remoção de um relacionamento pessoal que é ou que vai ser prejudicial para a nossa vida, pode ser a remoção de um bem material, a remoção de uma oportunidade de trabalho que, ao nosso ver, seria super conveniente, pode ser a remoção temporária da nossa saúde física, mas não importa qual seja o tipo de remoção, porque a verdade é que o agricultor, no caso Deus, ele poda, ele limpa o ramo com o propósito que ele venha a ser mais frutífero. Eu entendo que esta pode muito bem ser uma das implicações
de sermos filhos de Deus, como está escrito na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 12, diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado, que não é podado, por seu pai? E a resposta está no verso seguinte: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Ou seja, o ramo que não é podado, que não recebe os cuidados de limpeza, de purificação, é aquele que é improdutivo e que, por isso, ao invés de ser podado, ele precisa ser removido para não comprometer a saúde da videira. Em outras palavras, é para o nosso próprio bem que Deus nos disciplina. É motivado por seu amor, por seu cuidado, que Deus nos poda, nos limpa, nos purifica. A disciplina de Deus é uma evidência de que permanecemos conectados, que estamos conectados na videira verdadeira. Portanto, o significado espiritual que a imagem de ramos conectados à videira sugere não é algo complicado de se entender, não é mesmo? A questão é saber, em termos práticos, como que nós, os ramos, recebemos os nutrientes que vêm da videira. Como que acontece a infusão da vida de Deus na nossa vida? Jesus não deixou para os seus discípulos, nem para você e eu hoje, decidirmos o que fazer. Ele mesmo falou enfaticamente e repetidamente, logo em seguida, dando uma ênfase especial no termo permanecer, no verbo permanecer, que literalmente significa habitar, residir, fazer morada, ficar. Observe os versos 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir o fruto se não permanecer na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Observe que Jesus não disse: vão agora e produzam frutos, vão e pratiquem boas obras, sejam pessoas sinceras e boas, Não, o mandamento de Jesus foi: permaneçam em mim, façam morada em mim. É necessário que vocês permaneçam ininterruptamente conectados à fonte da vida. Esse é o requisito essencial, imprescindível, fundamental, para que nós recebamos os nutrientes da videira verdadeira e assim venhamos a produzir muito fruto. O requisito é a nossa comunhão contínua com Deus. E como é que essa comunhão acontece no dia a dia da nossa vida? Como é que nós podemos estar certos de que estamos realmente conectados na videira? Como que nós vivenciamos essa conexão? Quais são algumas evidências de que estamos conectados na videira verdadeira? O Senhor Jesus também é um modelo exemplar do significado de permanecer em Deus. Veja na página anterior, dependendo da sua tradução, no capítulo 14, a reação de Jesus depois de um outro discípulo, Filipe, ter lhe pedido: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. No verso 10, Jesus diz: você, Filipe, não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Ao dizer que ele falava as palavras do Pai, e que o Pai estava realizando a sua obra através dele, Jesus estava demonstrando que ele era totalmente submisso ao Pai, que a sua vida havia sido inteiramente entregue ao Pai. E com isso podemos dizer que uma pessoa que está conectada a Jesus é aquela que conscientemente se coloca à disposição de Deus. Alguém que tem uma atitude de rendição à vontade de Deus. Ter uma atitude de total rendição a Deus. O Pai que vive em mim. A palavra vive é aquela mesma palavra permanecer que Jesus usou nos versos 4 e 5. Ou seja, o Pai que habita em mim está realizando a sua obra. Também numa ocasião em que os discípulos ofereceram comida para Jesus, lá na conversa com a mulher samaritana, Jesus disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. A minha comida
é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus estava declarando que a prioridade número 1 da sua vida, acima de tudo, era cumprir a vontade do Pai Celestial. Para Jesus, a ideia de permanência, de habitação, era sinônimo de submissão total à vontade do Pai Celeste. Durante aquela última refeição no cenáculo, em resposta a uma pergunta feita por Judas, Jesus também disse, capítulo 14, versículos 23 e 24, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada, faremos habitação. O mesmo termo usado nos versos 4 e 5, traduzido como permanecer, né? Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. As palavras que Jesus ensinava eram as palavras do Pai. Isso sugere que estar realmente conectado na videira é também vivenciar a palavra de Deus. É estar colocando em prática os ensinos, os preceitos e as normas de conduta estabelecidas nas Escrituras. É assim que nós, hoje, permanecemos conectados à videira verdadeira, cultivando a atitude de submissão ao querer de Deus, tendo seus preceitos, diretrizes e valores morais permeando cada vez mais a nossa vida, a nossa mente e nosso coração, para que a nossa maneira de olhar e compreender as circunstâncias da nossa vida esteja em harmonia com a maneira com que Deus olha. É simplesmente extraordinária esta afirmação de Jesus no verso 23, de que se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós, eu e o Pai, né, viremos a ele e faremos nele morada. A nossa responsabilidade é guardar a palavra, nos enchermos com ela e nos submetermos a ela. E quando fazemos isso, o Senhor Jesus está nos assegurando de que Ele e o Pai virão ao nosso encontro. Eu e o Pai viremos e faremos morada em quem guarda a minha palavra. E essa ideia de fazer morada, de fazer habitação, se refere ao processo no qual entramos quando nós começamos a seguir a Jesus, quando Deus começou a moldar o nosso caráter. Quando, vez por outra, Deus nos disciplina, nos poda, nos limpa, nos purifica. Quando Deus remove coisas da nossa vida que são impedimentos para a vitalidade da nossa comunhão com Ele. Ou então quando Deus adiciona experiências, adiciona amizades à nossa vida, que nos encorajam e nos ajudam a crescer e prosseguir, que nos ajudam a enxergar novas perspectivas. Então, ao observarmos o exemplo de vida de Jesus, fica bem claro que estar conectado à videira é sinônimo de ter uma atitude de total rendição ao querer de Deus, à vontade de Deus. É sinônimo de cultivar o hábito de permear a nossa mente e nosso coração com os ensinamentos das Escrituras, para que estejam pouco a pouco renovando o nosso modo de ser e agir. E ainda com base no exemplo deixado por Jesus, estar conectado à videira é sinônimo de apropriar-se da vida de Deus. E para comunicar essa ideia de apropriação, de total identificação, o Senhor Jesus usou a ilustração daquilo que todo ser humano faz e precisa fazer para sobreviver, que é o ato de se alimentar, comer e beber os nutrientes necessários para que o nosso coração e demais órgãos e membros do nosso organismo possam funcionar adequadamente, né? E conforme o registro no Evangelho de João, depois de afirmar que era o pão da vida que veio da parte de Deus, Jesus ele expandiu essa sua linguagem figurada, dizendo, capítulo 6, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus não somente comunica o fato extraordinário dele ser a única fonte de alimentação e sustentação da nossa vida, mas também que isso está diretamente vinculado, atado ao significado de permanecermos nele e ele em nós. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim e eu nele. A ideia de comer e beber é a de ingerir, fazendo com que aquilo que é ingerido afete todo o nosso ser interior. Não é apenas achar que as declarações, os ensinos de Jesus são coisas interessantes e bonitas, né? Mas é torná-las partes de quem nós somos, de como nós agimos. Ingerir significa crer que o que ele disse é digno da nossa submissão e obediência. Essa figura usada por Jesus é uma descrição vívida da participação, da influência que a palavra de Deus deve ter sobre a nossa vida. Portanto, em resumo, estar conectado na videira verdadeira tem a ver com nos apropriarmos da vida de Deus, porque Ele promete permanecer em nós, se nós permanecermos nele, né? Tem a ver com estarmos vivenciando os ensinos do Senhor Jesus, das Escrituras, porque Jesus afirmou claramente que Ele e o Pai virão e farão morada naqueles que o amam e guardam as suas palavras. Tem a ver com a atitude de total rendição à vontade de Deus, independentemente das nossas preferências e interesses pessoais. Tem a ver com estarmos dispostos a agir em obediência e confiança na vontade de Deus, seja ela qual for. Mesmo que isso signifique que as nossas vontades, nossos desejos, nossos anseios pessoais precisem ser colocados de lado, ou até mesmo morrer. Esta atitude é o solo fértil, por assim dizer, para que nós venhamos a ser ramos que produzem muito fruto. Este foi o exemplo de vida deixado por Jesus. Foi com essa atitude que ele se expressou em oração lá no jardim do Getsemane, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Isso quer dizer que a confiança inegociável no amor, na bondade e na infinita sabedoria de Deus é o fundamento da atitude de total rendição. E algo que não podemos deixar de observar é a afirmação taxativa, definitiva do Senhor Jesus a respeito da consequência de um ramo estar desconectado da videira, ao afirmar na parte final do versículo 5 do capítulo 15 que sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, nada, zero, totalmente inútil. Assim sendo, fica óbvio que o nosso relacionamento com Jesus não é semelhante ao relacionamento entre dois amigos. Não é como o relacionamento entre duas pessoas em condições de igualdade ou complementar, né? A videira independe dos seus ramos, porque ela é a sua própria fonte de alimentação. Sua raiz está no solo, né? Sem nós, Jesus continua sendo Deus, porque ele não depende de nós. Enquanto que sem Jesus, nós não somos coisa alguma. Portanto, estar conectado na videira é sinônimo de ser totalmente dependente de Deus. Isto é, Deus não precisa de nós. Assim como a sobrevivência da videira não depende dos ramos. Os ramos aqui são totalmente dependentes da videira. Tem muita gente que acredita que ter fé em Deus não passa de ser um artifício ou um recurso mental que nós usamos para acreditar que Deus existe, né? Há bem pouco tempo eu ouvi alguém que professa a fé cristã dizendo que um dos seus colegas de trabalho, por saber que ele era cristão, fez o comentário de que acreditar em Deus não passa de ser uma artimanha psicológica, um truque psicológico, né? Usada por certas pessoas para se convencerem de que precisam de Deus. Isso faz com que elas se sintam bem diante das adversidades e sofrimentos comuns à vida humana. E a resposta dessa pessoa cristã foi: você tem razão a respeito do fato que eu preciso da existência de Deus. Ele disse: eu preciso que Deus seja uma realidade na minha vida e isso é muito bom para mim. Mas de forma alguma a minha fé é semelhante a um par de muletas que me ajudam a caminhar. Na realidade, a minha fé em Deus é bem mais do que apenas um par de muletas. Ela é a minha cadeira de rodas. Ela é a minha UTI. Ela tem a ver com a minha sanidade mental, a minha sobrevivência. Eu preciso que Deus seja uma realidade, porque sem Ele não há esperança, não há razão para viver.
E não é o fato de eu precisar que Deus seja uma realidade que torna Deus real. Assim como não é a existência de doenças que torna real a existência de médicos, né? A questão que cada um de nós, seres humanos, precisa responder é: será que eu realmente estou doente? Será que eu realmente preciso de Deus? Eu fiquei pensando que, semelhantemente, a mesma pergunta precisa ser feita a respeito de estarmos conectados na videira verdadeira. Será que temos consciência de que necessitamos desesperadamente permanecer em Deus? Permanecer permeados pelos preceitos e promessas das Escrituras? Porque menosprezar a Deus e sua palavra é semelhante a um ramo separado da videira que não vai sobreviver por si próprio por muito tempo, estando separado dela, né? Eventualmente vai secar. É por isso que o Evangelho bíblico é o anúncio das boas notícias de salvação. As boas novas da revelação de Deus em forma humana, na pessoa de Jesus, concedendo ao ser humano a oportunidade de fazer morada em Deus e, ao mesmo tempo, se tornar a morada de Deus, assim como Jesus prometeu. Aquele que me ama e guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. E eu tenho só mais uma coisa para falar antes de terminar. Como lemos há pouco, Jesus disse que todo ramo que dá fruto, o agricultor poda, para que dê mais fruto ainda, né? E vimos que isso é uma indicação de que Deus nos disciplina, assim como um pai disciplina o filho a quem ama. E eu penso que isso se refere à propensão natural da nossa natureza humana, a propensão que temos de ser autossuficientes, especialmente quando as coisas estão indo bem e sentimos essa falsa sensação de que não precisamos tanto assim de Deus, né? Passamos a confiar em nossas habilidades, confiar mais em nossa própria sabedoria finita, em vez de confiar na sabedoria infinita de Deus. Confiar mais no nosso emprego, no salário que conseguimos ganhar, no bem-estar da nossa saúde física, etc. E o problema dessa autoconfiança é que, eventualmente, nós passamos a ficar cegos para enxergar a necessidade de estarmos fazendo morada em Deus, conectados na videira para a nossa sobrevivência. E essa parece ter sido a razão pela qual o Senhor Jesus, por meio do apóstolo João, escreveu uma carta à igreja da cidade de Laodiceia. Podemos confirmar isso lendo um trecho da carta, Apocalipse 3,17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Parece ser um caso em que o favor e as bênçãos de Deus foram interpretadas e desfrutadas erroneamente pelas pessoas daquela igreja. E agora o Senhor iria tomar as devidas providências para podar aquele ramo que havia perdido a consciência da sua dependência total de Deus. E a prescrição que Deus deu para aquela situação de autossuficiência está nos versículos 19 e 20. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, se vocês derem ouvidos às minhas palavras, que é o significado de abrir a porta, né? Se vocês receberem de bom grado as minhas instruções, eu entrarei e cearei com vocês. Eu restabelecerei a nossa comunhão, o fluir dos nutrientes da videira verdadeira, né? Para que vocês possam voltar a produzir frutos que glorifiquem a Deus. É isso que Deus quer para a nossa vida. Será que é isso que nós queremos mais do que qualquer outra coisa? O que é que você quer?